Olá pessoal, sou Danilo Oliveira, nós vamos falar hoje sobre o segundo triunvirato de Roma. O seguinte, na aula passada eu falei para vocês sobre a morte do Júlio César, e aí falei para vocês que ia começar a formação do segundo triunvirato de Roma, né? Então 3 líderes aí Roma ia ter a partir de então, novamente, né? Pessoal, esses 3 líderes iam ser o Marco Antônio, o Caio Otávio e o Lépido. Então o Marco Antônio ele foi um dos aliados principais de César, né? Então ele ia acabar ali se indignando bastante com a morte do César, então ele vai liderar aí esta campanha contra aqueles que tinham assassinado César. O Caio Otávio, ele era sobrinho neto do Júlio César, né? Então, ao mesmo tempo, ele era uma espécie de filho adotivo do César. Então ele era muito próximo do César também. Então ele ia disputar com o Marco Antônio esta herança aí que vinha do César. E o Lépido, né, que vai ser um comandante aí com menos importância, né, vai também chegar aí a disputar o poder com esses outros 2 aí que eu acabei de falar. Essa situação em que as terras romanas se encontravam aí após a morte do César. Então é o seguinte, aquela parte verde vai ser a parte do Marco Antônio, tá? Então ali na Gália, ali ao norte da Itália, né, que é a Gália Cisalpina, tem esse nome por causa dos Alpes, né, que estão por ali. Então essas são as terras do Marco Antônio. O Caio Otávio, pessoal, vai ter aquela parte rosa ali, no norte da África, que seria onde ficava Cartago antes e a Numídia, né? Então o que aconteceu foi que o Caio Otávio acabou migrando para aquela região após os seus conflitos com Marco Antônio pela questão da herança ficarem muito acirrados. E o Lépido, pessoal, vai ficar com aquela parte marrom ali, que é a Espanha, né? Então o Lépido, que é uma figura menor aí nesse momento, né, vai continuar sendo, né? Então ele ficava meio à parte aí dessas disputas entre Marco Antônio e Caio Otávio. Agora eu quero que vocês reparem na parte vermelha. A parte vermelha, pessoal, é a parte do Brutus e do Cássio. Então eles levam algumas legiões aí para o leste, né, dos territórios romanos, vão controlar aquela região ali, tá? E eu queria que vocês prestassem atenção ali naquela parte azul, a Sicília aí, logo ao sul da Itália, que é a parte onde vai ter um general chamado Sexto Pompeu. Sexto Pompeu é filho do Pompeu, aquele que foi um rival de César, né? Então ele vai se aproveitar dessa disputa entre esses 3 para se solidificar ali na Sicília. Vai ser o domínio dele. Nós já vamos ter aí a batalha entre os triunviros e Brutus e Cássio, né? Mas principalmente quem vai para essa batalha aí é o Marco Antônio, né, junto com Caio Otávio. Os 2 primeiros têm uma disputa lá na Gália, eles vão ter uma espécie de guerra civil ali, mas depois que eles ficam sabendo que o Bruto e o Cássio planejam tentar voltar a Roma, né, aí o que vai acontecer é que eles 2 vão se juntar momentaneamente para enfrentar o Brutus e o Cássio. A batalha vai se dar em Filipos, na Grécia, né, então aí no ano de 42 a.C. Teremos a vitória de Marco Antônio e Caio Otávio, né, então o Brutus e o Cássio acabam se suicidando, né? Às vezes varia a versão, mostra ali às vezes que talvez o Brutus tenha ido para cima ali das tropas romanas quando ele já não tinha mais nada a perder, né? Mas enfim, a versão que fica aí é que Brutus e Cássio então foram derrotados, e aí a partir disso então ia ter uma nova organização das terras aí dos triunviros. É como se fosse uma vingança ali, né? Então Marco Antônio vingou a morte do César aí com a morte do Brutus. Reparem como é que ficaria então o mapa após aí a derrota do Brutus e do Cássio. Então o que vai acontecer, pessoal, é o seguinte: o Marco Antônio vai abocanhar aquelas terras que eram do Brutus e do Cássio, né, que eles estavam ali comandando. Então a parte verde ali vai ser do Marco Antônio. Então podem reparar que ali no norte da África, aí um pouco onde seria a Turquia hoje, a Grécia, então toda essa região, pessoal, seria do Marco Antônio, tá? O que acontece, pessoal, é que o Caio Otávio ele vai ficar com a parte rosa, né? Então toda aquela parte rosa ali vai ser do Caio Otávio, né, que aí é o sobrinho neto do César. E o Lépido, pessoal, vai ficar com a parte marrom, que fica ali no norte da África. Então há uma troca aí de posições, né? Então, e aí ao mesmo tempo a Itália, né, que é onde está Roma, ia ser comandada pelos 3 ao mesmo tempo, tá? Então ia ter um equilíbrio ali na Itália. Então esta era a situação aí que se encontrava o domínio romano. Pessoal, aí o que acontece também, que é importante, vocês repararem ali, olha, tá ali aparecendo, ó, Sexto Pompeu. Sexto Pompeu, em 36 a.C., vai liderar uma revolta ali na Sicília para aumentar seus domínios e tentar ameaçar os triunviros, né? Só que o que vai acontecer, pessoal, é que ele vai ser derrotado. Mas aí, o que vai acontecer é que o Caio Otávio vai se aproveitar disso, pessoal, para conseguir retirar o comando de algumas terras que o Lépido tinha ali no norte da África. Porque o que o Caio Otávio vai acusar? Vai acusar
o Lépido de ter auxiliado Sexto Pompeu. O Lépido vai ser destituído de todas as suas terras, e aí então não vai ter mais o triunvirato. Vai ser agora uma disputa entre apenas o Caio Otávio e o Marco Antônio. A partir daí então, Marco Antônio e Caio Otávio, eles vão disputar aí o comando de Roma, né? Então o Lépido já está fora aí da situação, agora a briga entre esses dois. Aqui Marco Antônio se junta a Cleópatra, tá? Então Cleópatra, que era comandante do Egito, que já tinha tido uma relação ali com César, da qual se gerou um filho, né, o Cesário, então agora se junta com Marco Antônio, que tem as terras ali ao lado do Egito. Então aí ia ter uma unificação dessas terras. Antônio, pessoal, vai declarar Cesário como herdeiro de Roma, né? Isso era para contrapor o Caio Otávio, porque o Caio Otávio tem um detalhe aí que é o seguinte: o Caio Otávio, ele recebeu a herança do César, né? Só que o que ele fez com a herança? Ele distribuiu para todo o povo romano. Então foi isso que ele fez. Então o Marco Antônio, na época que ele fez isso, né, lá atrás ainda, Marco Antônio ia ficar furioso com o Caio Otávio. Então isso também está na base da origem do conflito entre esses dois. Então agora, pessoal, Marco Antônio declarando Cesário como herdeiro de Roma vai afrontar o Caio Otávio. Isso vai resultar na Batalha de Ástio, né, em 31 a.C. Então se junta ali a questão da Cleópatra querer uma independência maior para o Egito, né, a declaração de herança aí que o Marco Antônio estava fazendo para o Cesário, né, que era o filho do César com a Cleópatra. Então o resultado vai ser isso, a Batalha de Ástio aí em 31 a.C., que vai acontecer ali no mar da Grécia. Só os dados não são muito certificados, né, mas o que acontece é que o Caio Otávio vai ter mais experiência que o Marco Antônio aí nessa batalha naval, né, porque o Marco Antônio ele era um general muito habilidoso por terra, né, ele era muito querido entre os soldados, inclusive, né, o que se diz sobre o Marco Antônio. Então, se os soldados dele estivessem passando fome, ele era do tipo que ia lá e matava um alce para ajudar seus soldados a não passar fome, né? Já o Caio Otávio tinha uma posição mais, um pouco mais fria, né? Mas ele era um comandante habilidoso. E aí o que acontece, pessoal, é que o Caio Otávio vai vencer o Marco Antônio aí nessa batalha de Ástio, e aí o que vai ocorrer é que o Marco Antônio junto com a Cleópatra vão fugir, vão retornar ao Egito. Então lá no Egito, Marco Antônio e Cleópatra vão se suicidar. Marco Antônio e Cleópatra se suicidam quando eles percebem ali que Caio Otávio não vai negociar nada, né, que não está afim ali de dialogar. Então o Caio Otávio vai cercar ali o palácio onde eles estão, e aí é o momento em que Marco Antônio e Cleópatra se suicidam. Com o suicídio de Marco Antônio e Cleópatra, acabam ali as disputas. Então acaba o segundo triunvirato romano de vez. E aí o Caio Otávio vai se tornar imperador de Roma. E agora ele não vai mais se chamar Caio Otávio, ele vai passar a ser chamado mais comumente de Augusto, né, ou Venerável. Então agora, pessoal, Caio Otávio se torna imperador de Roma, ele vai comandar sozinho Roma aí a partir de 27 a.C. Então, pessoal, é o fim da República nesse momento. Então a República, ela acaba com esta vitória do Caio Otávio, que a partir de agora inaugura o Império, que também é conhecido muitas vezes como Principado.